Boa noite, família filipenses. Como que vocês estão? Shalom, Raquel. Que bom ter vocês aqui comigo essa noite. Glória a Deus, né? Hoje vamos estar aqui iniciando mais um livro maravilhoso. Vamos estar aqui iniciando rumo aos 120 anos. Você que está aí, você deseja viver 120 anos? Imagine você poder ver seus filhos, seus netos, os filhos dos seus netos, né? E se possível, imagine seus tataranetos. Já parou para pensar? Tanto que seria bom, mas eu estou falando aqui de uma velhice saudável, de uma velhice com você lúcido, com você ativo. Você já imaginou que privilégio? Porque é isso que o Senhor quer para nós. A palavra dele fala que a bênção se derrame, né? Até 1000 gerações, sua família e os filhos dos teus filhos, né? Então é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor deseja que vivemos muito, mas com saúde. E é isso que vamos abordar hoje nessa introdução desse livro maravilhoso. Antes de orarmos e antes de irmos para a leitura do livro, eu quero estar lendo aqui com você o 2 Reis, capítulo 20, versículo do 1 ao 6. Vou estar lendo só alguns aqui com você, tá? Preste atenção nessa passagem. Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitir-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará desta doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi. Fiz o que é certo aos teus olhos. Depois, o rei chorou amargamente. Meu Deus. Versículo de número 5. Diz assim, ó: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, diz o Senhor. Vou curá-lo daqui a 3 dias. Versículo 6. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Versículo de número 7. Então Isaías disse: preparem uma pasta de figos aos servos de Ezequias. Preparem uma pasta de figos. Os servos de Ezequias fizeram a pasta e a espalharam sobre a ferida. E Ezequias se recuperou. Olha que lindo. Olha que linda essa passagem. Agora eu quero que você imagine comigo. Se você recebesse um diagnóstico de uma doença séria, uma doença que para a medicina não tem cura. Ela tem um tratamento paliativo, mas ela não tem cura. O que você faria? O que você faria? Eu tenho quase certeza que você faria como o rei Ezequias. Você se prostraria ao Senhor. Você clamaria por misericórdia. Às vezes até falaria as mesmas palavras que o rei Ezequias falou para o Senhor aqui. Senhor, eu sou teu servo. Senhor, eu sempre te servi com fidelidade.
O Senhor vai me deixar morrer? O Senhor não vai me curar? Talvez essa possa ser a sua oração. Poderia ser a sua oração. Agora vamos trazer essa passagem que lemos hoje para os nossos dias de hoje. Vamos lá. O médico, você foi ao médico, ele te falou essa notícia. Só que ele vai te dar duas opções. Vou usar eu como exemplo aqui, tá? Vou usar o meu nome. O médico vai falar pra mim assim: Maiara, você tem uma doença séria, ela não tem cura, mas nós vamos tratar essa doença, podemos tratar de forma paliativa, né? Vamos tratá-la de forma paliativa, essa doença sua. E ele me dá duas opções. Tem duas opções aqui. Primeiro, você vai passar o resto dos seus dias tomando remédios para tratar essa doença. Só que esses remédios, eles causam muitos efeitos colaterais. E esses remédios, eles podem prejudicar outros órgãos seus. Tá? Essa é a primeira opção que o médico me deu. A segunda opção: Maiara, você precisa mudar radicalmente o seu estilo de vida para não precisar mais tomar esses remédios. Então, o tratamento de início é o quê? Tratar a doença, né? No início, passou o remédio. Mas para mim não ficar tomando esse remédio a vida toda, o médico me deu uma escolha. Mude o seu estilo de vida, né? Comece a fazer caminhada, mude a sua alimentação, tenha horas de sono boa, cuide do seu emocional. Tá, essa foi as duas opções que o médico me deu. O que você, eu pergunto agora, o que você escolheria? Qual dessas duas opções você toparia? Qual dessas opções? Interagem comigo aí. Antes de eu dar início, de eu dar continuidade aqui. Eu tenho quase certeza. Que você escolheria a opção 2. Eu tenho quase certeza disso. Você falaria: não, doutor, me dá um tempo. Eu vou mudar meu estilo de vida. Pra mim não precisar tomar esses medicamentos a vida toda. Eu vou fazer isso. Agora vamos voltar aqui para a história do rei Ezequias. Eu creio que Deus pode curar. Eu creio. Você crê também que Deus pode curar? Cura? Deus cura. Mas muitas vezes nós precisamos de uma atitude para provocar o nosso milagre. Eita glória! Precisamos de uma atitude. A maioria dos milagres constados na Bíblia teve que ter uma atitude. Teve que ter uma atitude. Eu vou te dar alguns exemplos só. Quando o rei Naamã estava com lepra, né? O que o profeta ordenou a ele? O que o profeta ordenou a Naamã? Naamã, você precisa mergulhar 7 vezes. 7 vezes no rio. Só que eu me esqueci o nome do rio agora, vocês me perdoem, tá? Esqueci. Só mandou ele mergulhar no rio 7 vezes. Naamã queria ser curado. Naamã fez o quê? Obedeceu, né? Foi lá e fez. O cego de Jericó, Bartimeu. Bartimeu, para ser curado, isso, Kelly, muito obrigado, Rio Jordão, isso mesmo, teve que mergulhar no Rio Jordão. Agora, o cego Bartimeu, para ele ser curado, ele ficou na casa dele, esperando Jesus ir lá na porta dele. Ele ficou esperando? Não. Ele foi atrás. Ele foi atrás de Jesus. Ele gritou por Jesus. Ele gritou. Quanto mais ele gritava, as pessoas mandavam ele calar a boca, mas ele não calava. Ele mais gritava mais ainda. O que aconteceu no final da história? Jesus o curou. Mas ele teve que provocar o milagre dele.
Ele teve que provocar o milagre, né? Vamos à frente aqui. Podemos ver que o rei Ezequias, ele era temente a Deus. Ezequias era temente a Deus. Podemos dizer que ele era até um servo de Deus. Era um servo. Mas nem isso ele ficou imune, não. Ele não ficou imune a problemas. Ele não ficou imune a doenças. Não. Ele teve. E se Deus quisesse curar ele lá imediatamente, Deus poderia fazer. Mas não. Deus deu uma ordem. Deus deu uma ordem. Qual que foi a ordem de Deus aqui? Falou assim: façam uma pasta de figos. Nessa parte aqui, na hora que eu tava lendo aqui a história, me deu assim, ó, um pum. Peraí. Ele falou assim, ó, façam uma pasta de figo. Eu falei, eu vou pesquisar. Quais que são os benefícios do figo? Vocês sabem o que é figo? Vocês sabem o que é, né? Aquela frutinha que dá na figueira. É gostoso, docinho de figo, então é maravilhoso. Então, eu fui pesquisar o que contém o figo. O figo, ele contém carotenoides, antocianinas e flavonoides. Tá. Vamos lá. A carotenoides possui papel antioxidante, promove proteção na pele, inibe a proliferação celular e atua na resposta autoimune. Na hora que eu li isso aqui, gente, eu comecei a glorificar a Deus. Eu falei, Senhor, como Tu és maravilhoso, Jesus. Como Tu és maravilhoso. E o que Deus ordenou? Passem isso na ferida. Acho que na hora eles poderiam ter pensado assim, o que vai acontecer, será? O que vai acontecer se a gente passasse? Eu acho que não vai dar nada, não. Eles poderiam ter pensado isso. Mas o que eles fizeram? Obedeceram. Essa é a palavra-chave para você alcançar vitória. Essa é a palavra-chave para você provocar um milagre. Obedeça. Obedeça. Eu achei muito, muito top isso aqui. Você percebeu que tudo que Deus fez tem um porquê? Percebeu? Tudo que Deus criou é perfeito. Tudo que Deus criou é maravilhoso. O rei Ezequias, ele obedeceu. E ele foi curado. Deus acrescentou mais 15 anos na sua vida. Por uma obediência. Por uma obediência, Deus acrescentou 15 anos na sua vida. Vamos comigo aqui, recapitular aqui. Ezequias ficou doente. Ficou doente. Mas o que Ezequias fez com esse diagnóstico? Ele foi para casa chorar, se lamentar. Falou assim, já que tô perdido mesmo, não vou fazer nada não, vou aceitar. Vou aceitar a minha doença que eu vou morrer com isso mesmo. Ele não. Ele orou ao Senhor. Ele provocou o seu milagre. Ele provocou o seu milagre. E ele obedeceu o que Deus falou para ele fazer. Sabe por que muitas vezes nós não somos bem-sucedidos nas nossas vidas? Sabe por quê? Está na palavra de Deus. Muitas vezes nós pecamos por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Nós temos preguiça. Nós temos preguiça de ler. Nós temos preguiça de ir atrás, de pesquisar, de se orientar. Nós temos preguiça disso. E muitas das vezes o erro está aí. O erro está aí. Agora eu vou falar para você aqui. Hoje você tem uma escolha. Hoje você tem uma escolha. Hoje você pode escolher o que você vai comer, né? Hoje você pode escolher entre duas opções.
comer processados, industrializados, aquilo que te inflama, aquilo que te faz mal? Ou você pode começar a comer a partir de agora coisas saudáveis, coisas que o próprio Deus criou? Alimentos saudáveis, alimentos que você mesmo faça, não que você abra só o saquinho e coloca na panela, ou então coloca para dentro logo. Você tem essa escolha. Mas você sabia hoje que muitas pessoas não têm essa escolha? Você sabia? Que muitas pessoas hoje não têm esse poder de escolha, falar assim, hoje eu vou comer saudável, hoje não. Sabia que não? Sabia que tem pessoas por causa de doenças que só bebem um leite especial ainda? Sabia que pessoas hoje são intolerantes a vários tipos de alimento e ele só pode comer certos tipos de alimento? Você sabia disso? Então, meu querido, hoje você tem uma escolha. Hoje você pode escolher o que você vai comer. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Se você que está aqui assistindo esse vídeo meu agora, se por algum momento Deus enviou esse vídeo para você, esse vídeo chegou até você, é porque ainda é tempo. É porque você tem opção de escolher. Então escolha o correto. Escolha o que vai fazer bem pro seu corpo, o que vai fazer bem pro templo do Espírito Santo. Amém? Essa é a palavra de início de hoje. Essa palavra já foi quase uma introdução, o que nós vamos ler, tá? Sei que demorei um pouquinho, mas eu precisava falar isso com você. Porque hoje eu mergulhando nessa palavra aqui essa tarde, Deus falou demais comigo. Aqui, o que eu escrevi um pouco aqui, não chegou nem os 10% daquilo que Deus mostrou pra mim, que eu não consigo transmitir. Mas o que eu consegui transmitir foi isso aqui pra você. Mas pode ter certeza que eu estou provocando o meu milagre. Pode ter certeza que eu quero fazer como o rei Ezequias. Eu quero, Senhor, acrescente mais dias na minha vida. Acrescente mais dias. Que eu possa ver meu filho crescer, que eu possa ver meus netos, meus bisnetos. Posso ter uma velhice saudável com meu esposo. É isso que eu desejo. E é isso que eu desejo pra você. Então, agora, antes da gente ir pro livro, eu quero orar pela sua vida. Quero orar por você. Que deseja ter uma vida saudável daqui pra frente. Só que você não consegue. Algo impede você, não tem forças, ou às vezes tem algo que te prende a isso. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Para que Deus ele venha te dar graça, ele venha deixar muito mais claro o seu coração. E que você possa entender o tanto que a alimentação tem a ver com a nossa saúde. E com para onde nós vamos estar caminhando. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, Senhor Deus, Senhor, está aqui entregue, Senhor, a palavra que o Senhor me falou aqui essa tarde, Senhor, para o teu povo, Senhor. Senhor, eu sei que não é fácil, Pai, mudarmos, Deus, nossa alimentação. Eu sei que não é fácil termos uma rotina, Deus, de perseverança, uma rotina, Senhor, de hábitos saudáveis, Pai. Não é fácil, Jesus. Não é fácil porque eu sei, Senhor, eu estou passando aqui agora. Eu sei, Deus, que não é fácil. Senhor, mas assim como eu estou conseguindo, assim como a Raquel está conseguindo, outras pessoas estão conseguindo, Pai. Eu quero que o Senhor ajude essas pessoas que estão aqui me ouvindo agora, Pai. A entender, Pai, a compreender, Deus, o tanto que é prazeroso comer a comida que o Senhor fez. Que essas pessoas possam sentir prazer, Pai, comendo uma fruta. Senhor, que elas possam sentir, Deus, prazer, Deus, se alimentando, Deus, com verduras, com legumes, Pai. Com tudo aquilo que o Senhor criou, Jesus. Deus, abre a mente, abre o coração, Senhor. Que essas pessoas venham provocar o milagre, Deus, que o Senhor tem para elas. Senhor, mas como a Raquel falou aqui, Pai, o rolar da pedra é nosso. O rolar da pedra é nosso. Senhor, que viemos rolar essa pedra, que viemos obedecer, Pai, os seus mandamentos, aquilo que a tua palavra diz, Pai, que vamos deixar um pouco, Deus, de ser só ouvinte da palavra, mas que viemos, pelo nome de Jesus, nos tornar praticantes, Pai, praticantes, Deus, da tua palavra, praticantes, Pai, mas não só de uma parte, Pai, que viemos praticar em tudo o que o Senhor manda.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por o Senhor ter aberto os meus olhos para me enxergar, Deus, essas grandezas da tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por o Senhor ser tão bom. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ai, gente, como é bom. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom fazer jejum, gente. Vocês não estão entendendo tanto que é bom. É bom demais. Você fica tão pleno, tão leve. É maravilhoso demais fazer jejum. Estou falando aqui sobre jejum, assim como o Luciano Subirá falou, né? Que a gente tem que contar para incentivar outras pessoas. Não para minha glória. Não é glória minha aqui não, gente. Gente, isso aqui não é glória minha. Eu consegui fazer jejum, não é glória minha nenhuma. É tudo honra e glória de Deus, do Espírito Santo, que me dá força, que me dá domínio próprio. Amém? Agora vamos pro livro. Aí. Vamos lá. Vamos começar nosso livro hoje. Rumo aos 120 anos. Vamos lá. Vamos começar pelo endorsos. Dr. Aldrin é um exemplo de mordomia cristã. Seu trabalho tem impactado milhares de pessoas, promovendo um corpo são para uma mente sã. Esta obra é uma síntese desse precioso trabalho. Leia, e assim como eu, seja inspirado a desejar viver com saúde até os 100 anos ou mais. Pastor Márcio Faladão. O autor utiliza do seu exímio conhecimento médico ortomolecular para trazer uma revelação carregada da verdade eterna de forma científica, porém altamente profética. Ele irá fazê-lo refletir sobre a relevância que a saúde física pode ter no processo de purificação. Em suas palestras e ministrações, somos confrontados cientificamente por uma leitura bíblica que adentra os meandros da saúde de Cristo, como um modelo a ser seguido. Além disso, ele percorre versículos bíblicos que fazem apologia a um estilo de vida saudável como parte do processo de santificação, embasados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Isso abre os nossos olhos para novas possibilidades de longevidade por meio da fé prática. Meu desejo é que você não tenha apenas uma boa leitura, mas, sobretudo, vá além e coloque em prática os preceitos bíblicos presentes em cada página desse livro, ampliando nossa visão acerca do corpo, que é a morada do Altíssimo. Essa metanoia irá tornar-se uma revolução em sua jornada e provavelmente promoverá ajustes significativos em sua rotina para alcançar os 120 anos proposto na Bíblia. Apóstolo Luiz Hermínio. Vamos lá. Quando meu amigo, Dr. Aldrin, disse que seu livro estava pronto, fiquei muito empolgado, pois por meio dele, outras pessoas poderão ser abençoadas, como fui quando cheguei tão doente em seu consultório. Com princípios bíblicos e médicos, Dr. Aldrin trata da nossa saúde de forma integral, inclusive o aspecto espiritual. Leia este livro maravilhoso e seja curado por meio de cada página. Gente, essa parte aqui de endorsos são só alguns comentários de alguns amigos que leram, tá? O livro. Eu vou estar pulando alguns, porque senão vai ficar muito extenso a nossa leitura, tá? Então, eu vou ler aqui os que eu achei, assim, mais importantes, tá? Vamos lá, esse aqui.
Eu me lembro da primeira vez em que entrei no consultório do Dr. Aldrin. Na ocasião, ele me disse uma frase de que nunca me esqueci. Deus não quer que você apenas viva, mas que tenha uma vida abundante. Essa verdade entrou como uma espada em meu coração. E desde então, Deus o tem usado para cuidar não só de nossa família, mas de um grande número de líderes ao redor do mundo. Este livro nada mais é que um presente para a igreja. Creio que muitos serão tocados, transformados e impactados com as verdades e revelações contidas nele. Pastor Judson de Oliveira. Quando fiz 35 anos, tomei uma decisão de chegar saudável aos 40. E assim começou uma série de mudanças em meu estilo de vida. Foi quando conheci o Dr. Aldrin, que me ajudou a enxergar a saúde através de outro prisma. De lá para cá, foram inúmeras mudanças no estilo de vida, na alimentação, nos treinos e hoje, rumo aos 50 anos, nunca me senti tão vivo, entusiasmado e disposto a viver o que Deus tem para a minha vida. Recomendo que você não só leia este livro, mas o pratique. Pois muitas vezes o que destrói uma pessoa não é o que ela sabe, e sim o que ela sabe, mas não pratica. Que este livro seja uma bênção ao povo que quer cumprir seu propósito na terra. Pastor Marcelo Bigardi. Aqui tem alguns depoimentos. Agora eu quero ir para esse testemunho aqui, que é maravilhoso. Preste atenção nesse pequeno testemunho aqui. Testemunho. O efeito médico de confiança. Sabe aquele tipo de médico que só de começar a falar com ele, você já sente uma melhora ao final da consulta? Bem, é assim que me sinto quando passo por uma consulta com o Dr. Aldrin. A competência técnica dele, aliada à forma afetuosa como atende os pacientes, são fundamentais para criar um ambiente de esperança e promover no paciente uma disposição para recomeçar uma fase com novos medicamentos e instruções médicas. Eu fui diagnosticada com fibromialgia há aproximadamente 25 anos. Meu corpo tratava com contrações musculares e dores terríveis. Esses travamentos eram constantes. Não havia um dia sequer sem dor. Tinha a impressão de que os ligamentos e tendões eram mais curtos ou constantemente contraídos. As piores que eu sentia eram nos músculos peitorais. Quando contraíam, impedia que eu respirasse normalmente, fazendo respirações curtas e rápidas. Era horrível. Só não sentia dor quando dormia dopada por remédios. Eu falava constantemente aos médicos que isso não era fibromialgia. Eles, no entanto, respondiam que eu apenas não aceitava o diagnóstico. Depois de 14 anos, senti que Deus começou a me curar em casa, sozinha em minha cama. Nesse dia, senti como se fios desencapados estivessem encostando um no outro dentro do meu cérebro. Uau! Eu sei que é estranho, mas foi aí que comecei a melhorar. Pedi indicações... Opa! Você caiu aqui. Vamos lá. Pedi indicações de outros reumatologistas a uma médica conhecida. O novo médico descobriu que o que eu tinha, na verdade, era síndrome de Sjögren. Sjögren, eu acho que é assim que se lê, gente. Eu não sei como ler direito. Eu nunca tinha ouvido falar sobre essa doença. E até pedir para que ele escrevesse o nome dela para mim. Assim eu poderia pronunciá-la corretamente. Ele substituiu os remédios de fibromialgia por outros adequados ao tratamento da síndrome de Sjögren. Mas ainda eram remédios que provocavam reações fortes e me deixavam dopada. Doenças autoimunes costumam abrir portas para as chamadas doenças oportunistas.
Então, todo mês havia troca de remédio e um resultado lento, marcado por muitas crises. Aqui, estou sendo bem objetiva, porque no total são quase 25 anos de luta. Foram muitos momentos de sofrimento, de busca de alívio aos pés do Senhor, e o Espírito Santo me sustentou todas as vezes. Quando meu esposo me falou do Dr. Aldrin, fiquei esperançosa. Já na primeira consulta, ele perguntou quantas coisas que cheguei a pensar. O que isso tem a ver com o que eu tenho? Ele pediu muitos exames e sugeriu os medicamentos. Aos poucos, fui percebendo que meu corpo estava voltando ao que era antes desse pesadelo tão longo. Apesar disso, eu tive de lidar com muitas sequelas relacionadas à própria enfermidade e aos remédios errados que tomei por muito tempo. Perdi muito cabelo e isso me deixou muito incomodada. Havia gastado o que não podia com tratamento sem qualquer resposta positiva. A área hormonal estava totalmente desregulada e o refluxo tornava a alimentação algo doloroso e traumático. Além da melhora visível do cabelo, a resistência física, a parte hormonal e a melhora do refluxo e até a perda de peso foram contempladas. Como é importante alguém que nos olha como um corpo que funciona de forma interligada e interdependente. Quem me vê hoje não acredita que passei por tudo isso, mas quem conviveu comigo sabe que Deus colocou anjos na minha vida e um deles é o Dr. Aldrin. Só que esse anjo cursou medicina. Obrigada, meu amigo e Dr. Aldrin. Não sou somente eu quem agradece, meu esposo também. Pastora Vasti Siebra Breder, Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Olha esse testemunho lindo, né, gente? Agora vamos pro prefácio. Prefácio de Luciano Subirá. Conheci o Dr. Aldrin Machon em julho de 2014, em seu consultório localizado, à época, em Belo Horizonte. Desde esse primeiro encontro, tive uma conversa bem interessante com ele. Fui para me consultar. Não fui para me consultar. Eu apenas estava na cidade pregando na igreja dele e, por indicação de amigos, acabei procurando-o, apenas com o intuito de conhecê-lo. O Aldrin se mostrou preocupado com minha saúde e com a necessidade de que eu mudasse minha mentalidade e conduta. Caso eu realmente quisesse viver para cumprir todo o propósito de Deus para a minha vida. Aproveitei para falar como vinha emagrecendo e mudando hábitos nos últimos anos. Como já havia passado a me cuidar em várias questões, e tentei garantir que já estava tocado com a necessidade de mudar. Foi nesse momento da conversa que ele aproveitou para dizer: Pastor, eu também ministro a palavra de Deus, tanto quanto você. Não tanto quanto você, que faz isso quase todo dia, mas sou um pregador. E uma das coisas mais frustrantes para mim, na condição de proclamador da palavra de Deus, é ver alguém sair do seu lugar e ir à frente na hora do apelo. Chorar, dizendo para si que mudará de vida. Mas depois de um tempo, se esquecem completamente daquele toque inicial que havia recebido. Então, ele emendou uma pergunta. O senhor também sente isso quando prega e esse tipo de coisa acontece? Claro que sim, concordei. Porém, não tinha a menor ideia do rumo que a nossa conversa tomaria. Então, ele prosseguiu. Mas você concorda comigo que se essa pessoa lesse mais a Bíblia para manter acesa a consciência que foi despertada nela, seria bem mais fácil para ela preservar aquilo que recebeu na hora da mensagem? Novamente admiti que concordava com ele, que disparou. É assim que já estou sentindo agora, do lado de cada mesa. Estou vendo você tocado com nossa conversa, mas já imaginando que daqui a alguns dias essa sua consciência terá ido embora. Levei um choque naquele momento.
Entendi a frustração dele a partir da minha perspectiva como pregador e também a forma leviana com que vinha tratando do assunto da saúde. Foi um choque. E ele finalizou com outra analogia. Eu sugeria que você, a partir de hoje, lesse mais a Bíblia, lesse mais a minha Bíblia. Eu questionei, como assim a sua Bíblia? Ele explicou. Falo sobre as informações da medicina a respeito do funcionamento fisiológico do corpo e as medidas de cuidado que necessitam ser tomadas, a fim de que você possa entender melhor o que significa, em termos práticos, cuidar da saúde. Refiro-me às questões sobre uma alimentação saudável, sono e exercícios físicos. Tudo isso o ajudará não somente a compreender o que digo, mas também será útil no sentido de mantê-lo mais consciente da sua responsabilidade no cuidado do corpo. Sem contar que esse entendimento ainda lhe oferecerá um caminho prático para viver esse novo nível de entendimento. Como sempre fui muito curioso sobre quase tudo, decidi, após essa conversa, entender melhor o funcionamento do corpo e o cuidado devido a ser dispensado para com ele. Mas quando decidi primeiramente estudar as Sagradas Escrituras, com a finalidade de enxergar as verdades desta área que não vinha percebendo até então, e posso dizer que desde então, para mim, tem sido de grande valia entender não só as questões fisiológicas, mas principalmente a revelação bíblica dessas verdades, que antes eu ignorava. Li muitos livros relacionados a esse tópico, que o próprio Aldrin me indicou. Além de muitas conversas que passei a ter com ele a partir desse tempo, e procurei prestar mais atenção ao que a Bíblia fala sobre o assunto. Esse foi o início de um novo tempo, resultante de uma profunda mudança de mentalidade e que revolucionou todos os meus marcadores de saúde, que hoje, quase 10 anos depois, são muito melhores do que naquela época. Acabamos nos tornando amigos, além do fato de que o Aldrin passou a ser meu médico, por conta do quanto fui enriquecido nessa área, bem do quanto tenho testemunhado pessoas mudarem seu estilo de vida e, consequentemente, sua saúde. Tornei-me um dos muitos incentivadores para que ele escrevesse essa obra. E a razão do meu pedido insistente era para que muitas outras pessoas pudessem compreender fatos e verdades que as ajudassem a ter uma vida saudável, como eu mesmo fui ajudado. Já cheguei a pesar 153 quilos. Quando me aproximei do Aldrin, eu já havia perdido um certo peso. Estava com uns 126. E desta forma, me livrado dos problemas mais graves, como pressão alta e diabetes. Entretanto, minha saúde ainda estava bem precária, quando passei a ser acompanhado por ele. O nível de estresse encontrava-se muito elevado, os chamados gatilhos de derrame e o infarto estavam todos acionados. O sedentarismo, o excesso de peso, a falta de sono e de uma alimentação de qualidade, somados, eram basicamente uma bomba armada e na eminência de explodir. A entrada do entendimento correto que a Metanoia Saúde, ministério liderado pelo Aldrin Marshall e sua esposa Cristiana, proporcionou a mim e a muitos outros e de valor imensurável. Eles têm salvado muitas vidas e a minha é uma delas. Não apenas na conotação espiritual da palavra, mas também na aplicação natural e literal dela. O título Rumo aos 120 anos, baseado em pesquisas científicas que mostram ser possível chegar a tamanha expressão de longevidade, não tem como proposta oprimir a ninguém. Antes, visa incentivar por meio de instruções que proporcionam uma mudança de mentalidade e de conduta, que não apenas possamos ter mais anos de vida, mas também mais vidas em nossos anos. Ouvi essa definição anos atrás do próprio autor. E graças a esse ensino, minha qualidade de vida
melhorou muito nos últimos tempos, bem como a perspectiva de vida. O Dr. Aldrin escreveu um prefácio e também um apêndice, um artigo médico-científico em meu livro A Cultura do Jejum, publicado pela editora Agnus em junho de 2022. Agora sinto-me honrado por poder retribuir à altura, prefaciar a obra dele e também oferecer um complemento que constará como apêndice, falando acerca dos benefícios do jejum sob a perspectiva bíblica. Fico feliz de que esse livro tenha chegado às suas mãos. Recomendo entusiasticamente a sua leitura e releitura. E se você, como eu, for edificado por meio desta obra imprescindível, peço que também se torne um promotor dessas verdades, para que muitos outros também sejam alcançados e desfrutem a realidade bíblica e científica de uma vida longa e plena. Luciano Subirá, pastor na Alcance Curitiba, responsável pela orvalho.com. Agora eu quero ler com vocês agora a introdução. Vamos lá. Shalom, que a paz que excede todo o entendimento estejam com você durante toda a leitura desse livro. Nestas páginas, histórias de personagens bíblicas e do meu cotidiano misturam-se. Creio que você irá se identificar em algumas dessas histórias. Afinal, a Bíblia é um livro sobre pessoas reais vivendo situações reais. Convergindo em Jesus, que era 100% homem e 100% Deus. Assim, é evidente que ele não suportou tudo isso por causa dos anjos, e sim por causa de pessoas como nós, filhos de Abraão. Foi por isso que ele teve de assumir a vida humana de forma integral. Então, quando se apresentou diante de Deus como sacerdote principal para retirar os pecados da humanidade, ele já havia experimentado toda a dor e havia passado em todos os testes e agora tinha condições de ajudar no que fosse necessário. Hebreus 2, versículo 16 ao 18. Eu gostaria de iniciar compartilhando a minha história. Sou médico, pós-graduado em medicina bioquímica e prática ortomolecular, homeopatia, nutrologia e pediatra. Esta última com título de especialização pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Atualmente, curso pós-graduação em oncologia integrativa. Também sou pastor pela Igreja Batista da Lagoinha. Em 2005, percebi que estava vivendo um estilo de vida que me confrontava com a palavra. Em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu olhava para a minha vida e, infelizmente, mesmo sendo cristão, essa não era a minha realidade. O meu estilo de vida, na verdade, era um estilo de morte. Eu vivia com sintomas de doenças, cansaço, fadiga, qualidade de sono horrível, memória e concentração já não eram mais adequadas. Meu apelido era computador e este começou a dar pane. Nível de irritabilidade alto, pavio curto, muitas vezes nem pavio tinha. E com isso, outros sintomas se desenvolveram. Eu me alimentava mal, apresentava sintomas digestivos, enxaquecas, quadros alérgicos, dores articulares, alterações nos exames laboratoriais e, consequentemente, iniciei um processo de obesidade. E esse confronto com a palavra, minha esposa, Cristiana Toledo, e eu oramos ao Senhor e buscamos nele uma forma de colocar em prática a promessa de vida abundante que ele nos fez. Então, vários questionamentos surgiram. O que significa vida abundante? Porque, como cristão, essa não é nossa realidade? Como chegamos a esse ponto? Por que não olhamos para Jesus como nosso modelo de vida saudável? Por que somos tão negligentes com o templo do Espírito Santo? Deus nos mostrou na palavra os princípios de uma vida abundante durante nossas caminhadas matinais. Em um processo de brainstorming,
oxigenado pela atividade física e potencializado pela produção de vitamina D, resultante da exposição à luz solar. Concebemos o esboço do Metanoia Saúde, 10 princípios de uma vida saudável. Nessa época, eu havia iniciado minha pós-graduação em medicina ortomolecular e percebi que o que estava sendo estudado sobre longevidade e qualidade de vida já havia sido descrito na Bíblia, em uma linguagem tecnológica adequada à cultura daquela época. Hoje, com os avanços do conhecimento científico, podemos identificar a conexão entre a Bíblia e a ciência. Lembro de uma situação muito peculiar que ocorreu nesta época. Quando, ao buscar entender o que era vida abundante mencionada na Bíblia, um pensamento reverberou em minha mente. Pare de investir no futuro marido da sua futura viúva. Um sinal de alerta disparou, pois pude realmente ver que eu estava prosperando financeiramente, profissional e socialmente, mas tudo isso custava um preço muito alto e abreviava meu tempo de vida. Até aquele momento, eu estava sendo hipócrita, pois como médico, eu deveria ser um exemplo de vida saudável para meus pacientes. Mas eu estava somente replicando aquele ditado popular. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Cristiana e eu, então decidimos quebrar esse padrão. E começamos a colocar em prática os princípios bíblicos e científicos de uma vida saudável. Experimentando e comprovando que a realidade contida na palavra era possível em nossos dias atuais. Que boa notícia! Aquilo que Deus lhe dá nunca é somente para você. Deus disse a Abraão, sê tu uma bênção. Gênesis 12:2. Quando minha esposa e eu passamos a viver essa realidade, percebemos que as pessoas à nossa volta foram encorajadas a buscarem o estilo de vida de Jesus. Com isso surge o seminário Metanoia Saúde, abrindo portas para falarmos sobre o cuidado com o templo do Espírito Santo. E como médico, Deus concedeu-me o privilégio de atender a seus filhos em meu consultório, buscando restaurar os processos bioquímicos e fisiológicos de saúde. E agora, este livro tem o objetivo de ser um ponto de partida para que você prossiga para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. No entanto, isso não diz respeito apenas ao seu espírito e à sua alma, mas também a seu corpo. Em 1 Tessalonicenses 5,23, o apóstolo diz, mantenha irrepreensível espírito, alma e corpo, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um conceito que nós, como cristãos, temos perdido ao longo dos séculos. Hoje, porém, podemos observar que há uma restauração desse princípio bíblico, como está escrito em 3 João 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Para isso, é necessário uma interferência ativa no estilo de vida. Algumas medidas devem ser tomadas para que essa realidade de saúde seja algo palpável e praticável diariamente. Sou formado há 30 anos e em todos esses anos de exercícios de medicina, eu mudei a forma como eu a pratico. Inicialmente, eu buscava tratar somente aquilo de que o paciente se queixava e o medicava para que os sintomas desaparecessem. No entanto, quando comecei a ficar doente, esta abordagem já não era o suficiente. Percebi que eu não tinha uma vida de qualidade e era isso que eu e os meus pacientes deveríamos almejar. Não bastava somente cortar os frutos estragados, sintomas da árvore, mas cuidar desde o terreno e a raiz, prevenção. Então, um novo parâmetro foi estabelecido. Eu quero viver até morrer, em vez de apenas sobreviver até morrer. Comecei a me aprofundar nessa nova área da medicina
E essa abordagem preventiva remete ao aforismo de Hipócrates, pai da medicina. Que seu alimento seja seu medicamento e seu medicamento o seu alimento. É isso mesmo. O medicamento mais poderoso que você pode ter ao alcance é o alimento criado por Deus. Nosso desejo é que você transforme sua cozinha em uma farmácia de manipulação com alimentos, medicamentos que trazem vida, saúde, disposição, energia e prevenção de doenças. A Bíblia diz, em Oséias 4:6, o meu povo está destruindo por falta de conhecimento. Durante a leitura deste livro, a nossa proposta é que você não faça somente uma dieta ou algo imediatista e passageiro, mas tenha a oportunidade de sair de um estilo de morte e começar a desfrutar de um estilo de vida. A propósito, dieta é aquela etapa que você não vê a hora de acabar, para finalmente voltar a comer tudo que comia antes. E a ideia definitivamente não é essa. Colocar o foco em perder peso e emagrecer é um equívoco da nossa era. O nosso objetivo é que você reverta processos metabólicos e bioquímicos que estão alterados, criando um terreno para o seu organismo, para que seu organismo tenha a capacidade de se curar e regenerar. E o primeiro passo é dar o primeiro passo. Que leitura maravilhosa! Leitura maravilhosa, né, gente? Eu amei. Eu amei essa leitura de hoje. Hoje vamos ler só até essa parte, só até a introdução, porque você viu que é um pouco extenso. É extenso e não vai dar tempo a gente ler tudo. Mas vocês viram aí que tudo tá na Bíblia? Deus, ele quer que tenhamos uma vida em abundância. Deus quer que tenhamos uma vida em abundância de saúde. E por que nós não fazemos? Como ele disse aqui, ó, muitas vezes é por falta de conhecimento. Aqui uma frase que me deixou bastante aguçada aqui, que eu fiquei, eu parei para pensar nessa frase que o pastor Marcelo Bigardi diz. Muitas vezes o que destrói uma pessoa não é o que ela não sabe, e sim o que ela sabe, mas não pratica. Quantos de nós temos uma bela oratória? Já viu quando você vai dar um conselho com uma pessoa e ela fala assim, eu já sei tudo que você tá falando? Já passou por essa experiência? Uma pessoa te procura, pede um conselho, você dá o conselho pra ela, e ela pega e fala assim, mas isso eu já sei. Aí, eu lendo isso aqui, eu entendi. Sim, muitos de nós, sabemos o que é certo, o que é errado. Mas o que nos destrói é saber e não praticar. É assim com a palavra de Deus. Assim tem muitos cristãos andando hoje em dia. Sabem muito de Bíblia, pregam muito bem, né? Tem uma oratória boa, convence muito bem, mas não pratica quase nada daquilo que prega. Vou te falar a verdade aqui agora. Sabe o que me motivou a ter uma mudança de vida? Sabe o que me motivou? Além da Raquel, ser minha apoiadora, minha incentivadora. Mas sabe o que fez virar uma chave em mim? Eu estava pregando aquilo que eu não estava vivendo. Como eu podia falar de jejum? Como eu podia falar de hábitos alimentares saudáveis se eu mesmo não pratico? Onde estaria a coerência nisso? Porque até então, quando começamos o livro A Cultura do Jejum, eu deixei claro para vocês. Eu falei, gente, vamos estar aprendendo juntos. Porque eu não pratico. Vamos estar aprendendo juntos. E até então, desde então, eu tenho praticado jejuns. Eu tenho praticado a alimentação saudável. Não tem tanto tempo assim que comecei a alimentação, mas tem mais ou menos umas 2 semanas, 3 semanas no máximo, que eu tenho praticado a mudança de hábitos alimentares. E o jejum também.
Então é isso muitas vezes. Pregamos muito, mas fazemos pouco. É o que o Dr. Aldrin fala. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Muitas vezes isso não cola não, porque as pessoas nos leem, as pessoas nos vê, né? Aí tem um testemunho aqui da pastora Vasti, que é um testemunho muito, muito edificante, né? Não sei se tem alguém assistindo a live aqui que tem problemas de fibromialgia, reumatismo, artrite reumatoide, minha mãe tem. Então você viu o testemunho dela aqui? Que ela começou a mudar seus hábitos alimentares? Aí vem aqui o prefácio de Luciano Subirá. Aqui ele fala um ponto que eu também achei interessante. Que eu me preocupei. Que eu falei assim, Senhor, será que eu vou fazer igual? Essa parte aqui, ó. Essa parte que quando o Aldrin fala pra ele assim, ó. Subirá, eu sou pregador também, como você. Sabe o que é algo que me faz assim, que me deixa um pouco frustrado? É quando alguém, na hora do apelo, vai lá na frente, aceita Jesus, chora, mas passa um tempo, essa pessoa não consegue permanecer. Não consegue firmar na igreja. Vocês devem conhecer pessoas assim. Aí, Luciano Subirá, ele questionou, ele falou assim... Ele questionou ele, né? Que o Aldrin perguntou ele. Que se ele também sentia isso quando ele pregava. E ele falou assim, claro que sim. Só que ele ainda não tinha entendido, né? O porquê que ele perguntou isso pra ele. E ele prosseguiu. Falou pra ele assim, ô Subirá, eu tenho medo disso que você está passando por agora ser só uma empolgação. Só de momento. Essa mudança de estilo de vida ser só momentânea. Você não ter uma constância, você não prosseguir. Aí foi nessa parte que eu falei com Deus. Eu falei, Senhor, não deixe esse momento meu ser só uma empolgação passageira. Eu não quero que isso seja só uma empolgação passageira e daqui a um tempo eu venha parar com isso. Senhor, eu quero ser constante. E sabe quem que dá força pra gente conseguir? Pra gente ser constante? Quem dá força é o Espírito Santo. Estou praticando o jejum agora, não para emagrecimento. Isso vai ser uma consequência que eu não vou precisar nem falar para vocês vão ver a diferença. Eu estou praticando o jejum justamente para ter também uma vida saudável. Para que Jesus, para que o Espírito Santo de Deus, ele segura na minha mão e ele venha me ajudar. Porque as tentações, gente, é todos os dias. Todos os dias você passa por uma tentação. E é onde o Espírito Santo vem na sua vida e ele te controla, ele te domina. É para a honra e glória do Espírito Santo, de Deus, a honra e glória de Deus. Sabe quando você começa uma dieta e você já fica doido para acabar essa dieta, você fica contando os minutos, você fala, até tal dia eu vou estar comendo assim, no outro dia eu já vou começar a comer tudo errado de novo. Até também quem faz jejum prolongado. Eu conheço pessoas que fazem jejum prolongado, fazem lá, vamos supor, 21 dias de jejum. Às vezes comendo só um alimento, às vezes comendo só uma vez no dia. Mas quando acaba o jejum, ele volta a comer tudo aquilo que ele não comeu no jejum e um pouco mais. E eu falei pro Senhor, eu não quero ser assim. Eu não quero ficar assim. E é por isso que a gente tem que buscar o Espírito Santo, buscar a orientação de Deus, para que Deus não venha deixar a gente ficar assim, né? Aqui você viu, não sei se você sabe, mas o pastor Luciano Subirá, ele já chegou a pesar 153 quilos. Ele já pesou 153 quilos. E quando ele conheceu o Dr. Aldrin, ele ainda estava gordo, ele ainda estava com 126 quilos. Quando ele conheceu o Dr. Aldrin. E eu estava indo aqui também um testemunho do Dr. Aldrin, eu vi também que o Dr. Aldrin também não tinha hábitos alimentares saudáveis. Ele começou aos poucos. O que eu concluo com isso? Que ainda há tempo. Ainda há solução. A gente tem que dar o primeiro passo. Aqui o que ele comenta no final, aqui, ó. É o que ele fala no final. Dar o primeiro passo. Aí ele usa uma referência aqui. Em Lucas 15, 18, ele fala assim. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aqui tá falando da história do filho pródigo, né?
que quando ele estava lá na lama, lá comendo lavagem dos porcos, ele parou. Vamos falar, sabe aquela ditado que fala caiu a ficha? Caiu a ficha. E ele lembrou. Ele falou, peraí, eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Então ele se levantou e ele deu o primeiro passo em direção ao pai. Tá vendo aí que o rolar da pedra é nosso? Gente, se a gente ficar esperando Deus descer do céu e falar assim, você precisa se alimentar saudável. Se a gente ficar esperando isso acontecer, gente, nós vamos morrer muito cedo. Então não vamos esperar morrer, chegar no céu para isso, não. Eu ia dar um spoiler aqui do que tá vindo pela frente, mas eu não vou dar. É uma história que o Luciano contou na conferência. Está no livro Cuidado com o Corpo. Eu não vou contar, não. Eu vou deixar pro próximo. Pra gente ler juntos, tá? Mas é isso aqui que eu quero falar com vocês. Raquel, você quer falar alguma coisa? Entrar rapidinho aí, uns 5 minutinhos pra falar alguma coisa. Vamos ver se a Raquel vai querer entrar. Pra falar um pouquinho, alguma experiência que ela teve com o jejum, sobre o que ela tá aprendendo no curso. Se ela quiser, Raquel, se você quiser entrar, você me fala. Eu te coloco aí rapidinho. Então, gente, dê o primeiro passo. Apenas comece. Eu não tô falando pra você começar de uma forma radical. Eu não comecei radical. Comece, se você gosta muito de arroz, começa tirando o seu arroz. Depois a Raquel vai poder explicar pra gente que o arroz ele tem uma substância chamada arsênio. E esse arsênio, ele desencadeia câncer no nosso organismo. Acho que é isso mesmo, né, Raquel? Desencadeia câncer, né, o arsênio. Então, o arroz, ele é prejudicial para nossa saúde. As nutricionistas recomendam que arroz se comam apenas 2 vezes na semana, né? Não, tá bom então, Raquel. Então na próxima você entra, que já tá tarde, né? A gente já tá na hora de a gente encerrar. Gente, então é isso aqui hoje, né? Nós temos uma caminhada pela frente aí. E eu oro essa noite. Eu quero orar para que Deus venha abrir sua mente. Para que até o final dessa série, que é esses 3 livros, até o final desses 3 livros, você que tá me assistindo, venha virar uma chave na sua mente. Que a ficha venha cair. E que você venha entender a importância de você honrar o Senhor com a sua alimentação também. Porque assim como eu falei nos nossos stories, nos stories que eu tive aí com vocês falando, que tem que a palavra do Senhor fala que quando comemos, quando bebemos, que nós temos que fazer isso tudo para a honra e glória de Deus. Que não venhamos honrar a Deus somente com nossas atitudes, com nossas práticas, mas que venhamos honrar o Senhor também com a nossa comida, com o que comemos, né? E eu quero orar com você aqui essa noite. Vamos fazer nosso primeiro print com o livro novo? Eu tinha esquecido. Vamos fazer nosso primeiro print com o nosso livro. Vamos lá. E vocês ficam ligados aí, que em breve vão ter mais sorteios, tá? Vamos lá. Você vai escrever assim pra mim. Rumo aos 120 anos. Tá? Escreve aí, hashtag rumo aos 120 anos. Marque o nosso Instagram, tá? Que eu vou repostar você e você vai estar participando do sorteio. Por um acaso, você não tá conseguindo assistir agora ao vivo, tira o print assim que a live acabar aqui. Tira o print, poste nas suas redes sociais também e nos marque. Agora você não tem Instagram, tá me assistindo pelo YouTube aí. Comente no YouTube. Curta aí também. E também quando a live encerrar e ficar salva, comente também. Comente também aí alguma coisa que você achou interessante no livro, alguma frase que eu falei aqui que você gostou. E você escreve nos comentários, tá bom? E também pratique o ID. Seja um missionário de Deus. Envie esse vídeo para outras pessoas também. Viu? Não guarde só pra você. Compartilhe com outras pessoas também. Tá bom?
Então eu quero orar pra gente encerrar, né? Pra gente terminar, pra gente descansar, pra gente dormir, né? E espero que você tenha aprendido um pouquinho aqui essa noite. Amém? Deixa eu orar por você. Papai do céu, Senhor, muito obrigada, Jesus, por Senhor ser tão bom, por tua misericórdia, Pai, durar para sempre, Jesus. Senhor, eu quero orar aqui nessa oração final, Senhor. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está aqui me assistindo, Pai. Senhor, eu oro para que até o final dessa série de livros, Pai, ela venha entender, venha compreender, Pai, a importância de honrar o Senhor com seu alimento também, Jesus. Que ela venha entender, Pai, que o Senhor tem vida em abundância para ela, Senhor. Mas o Senhor também tem muita saúde, Senhor. Ó, Senhor, que viemos usar, Senhor, os alimentos que o Senhor fez, Pai, como remédios naturais para nós. Senhor, que viemos saborear, Senhor, cada alimento. Que viemos, Deus, ter prazer, Deus, comendo uma fruta. Que viemos, Pai, sentirmos, Deus, saciados, Senhor, com a verdura, com os legumes, Pai, que o Senhor fez, Espírito Santo. Ó, Senhor, nos dê graça, Jesus. Senhor, segura nas nossas mãos, Pai, nessa caminhada, Senhor. E que viemos dar o passo, Senhor, e o Senhor venha colocar o chão, Jesus. Senhor, venha providenciar, Deus, alimento para aqueles, Deus, que querem, Deus, praticar, Deus, uma vida saudável, Pai, mas não tem recursos financeiros, Deus, não tem dinheiro para comprar, às vezes, Deus, um alimento, Senhor. Deus, assim como o Senhor faz para mim aqui diariamente, Senhor, envia pessoas, Deus, para abençoar, Deus, a vida dessas pessoas que não têm. E envia, Senhor, um alimento para essas pessoas, mas alimentos de verdade, Senhor, alimentos que não vão inflamar, alimentos que não vão fazer mal, Deus, para a saúde, Senhor. Ó, Espírito Santo, e que o Senhor venha nos dar graça e venha nos ajudar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nos encontramos sexta-feira para darmos continuidade nesse livro, tá bom? Um beijinho e tchau, tchau.